Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente, mais uma vez, bem-vindos a mais um TD, o TD de termometria ainda. Estamos trabalhando as relações entre escalas termométricas, só que agora com dois TDs. Enquanto os TDs anteriores a gente trabalhou com escalas conhecidas, como a Fahrenheit, a Kelvin e a Celsius, aqui a gente vai considerar algumas outras escalas chamadas escalas arbitrárias. Vamos relacionar algumas escalas conhecidas por nós com escalas quaisquer. E no outro TD também vamos trabalhar um pouco sobre gráficos, né? Gráficos onde a gente estabelece uma relação entre uma escala qualquer e escalas conhecidas. Então, temos dois TDs e para resolver esses dois TDs, a gente tem que considerar três pontinhos. Eu trouxe aqui como uma introdução, depois a gente parte para resolver cada questão dessa, três pontos que a gente deve considerar, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. O ponto 1 é que para a gente resolver essas questões desses dois TDs, geralmente haverá duas escalas termométricas e pontos comuns entre elas. E a gente precisa estabelecer uma relação entre uma escala e outra. E para estabelecer essa relação, a gente vai recorrer ao teorema de Thales. Sempre haverá pontos em comum entre as escalas. Por exemplo, considere que o ponto A da escala x está relacionado com o ponto C da escala y. E B da escala x está relacionado com D da escala y. Para a gente estabelecer uma relação entre as escalas y e x, a gente traça dois pontos, x e y, e aplica o teorema de Thales da seguinte forma. De um lado, a gente vai pegar a diferença entre esses dois termos e dividir por essa diferença entre esses dois termos. Fica da seguinte forma, x menos b dividido por a menos b, igual, do outro lado, a mesma lógica, y menos d, dividido por c menos d. Note que na questão os valores de A, B, C e D serão indicados. E assim a gente vai ter uma relação entre x e y, que vai ser as nossas duas variáveis. Esse teoremazinho, essa relação matemática, a gente vai fazer durante todo o nosso TD, que eu mostrei há pouco para vocês, ok? Então guardem essa relação na hora que a gente vai fazendo lá, para que você possa acompanhar direito. O segundo ponto que eu queria comentar é que algumas questões vão pedir a variação. Variações entre um intervalo de temperatura numa escala x para uma escala y. E para a gente achar a variação de temperatura, a relação entre as variações de temperaturas, a gente vai proceder da seguinte forma. Sempre haverá pontos em comum entre as escalas, escala x e y qualquer, e a variação a gente vai proceder da seguinte forma. A variação dessa escala x, variação de x, vai ser dividido por a menos b, a diferença entre esses dois pontos, assim como do outro lado, a variação da escala y vai ser c menos d. E assim a gente vai conseguir, já que nas questões haverá os valores de A, B, C e D, a gente vai conseguir uma relação entre as variações na escala x e na escala y qualquer. Então guardem também essa informação, porque algumas questões a gente vai ter que aplicar esse teorema aqui também, ok? Bom, e o último ponto a considerar para a gente partir e resolver as questões são os valores absolutos. Por exemplo, quando ele pedir para a gente definir quais os valores iguais em valores absolutos, haverá duas escalas termométricas em que alguns pontos irão coincidir. O ponto na escala x vai ser igual ao ponto na escala y. Às vezes igual, às vezes com sinais contrários, mas em valores absolutos, em módulos, serão iguais. Então, para a gente achar esses valores absolutos, a gente sempre vai supor que a temperatura na escala qualquer x vai ser igual à temperatura na escala y, que vai ser igual a um valor comum para as duas, tipo A. Ou vamos supor que a temperatura na escala x é menos A, enquanto na escala y é A.
Note que os valores absolutos são iguais, só o sinal que muda, mas em módulo é igual. Ou, por fim, vamos supor o contrário, que na escala x o valor é A e na escala y o valor é menos A. Então, assim, a gente vai encontrar valores quando a escala quando é comum o mesmo valor A ou quando são sinais contrários, mas com os mesmos valores absolutos. Então, algumas questões vão pedir para que a gente ache em que pontos eles possuem mesmos valores em valor absoluto. E aí a gente vai supor essas relações aqui, ok? Então, esses 3 pontos devem ser considerados para que a gente possa resolver esses 2 TDs aqui, ó. Ok? Um em que a gente vai tratar sobre relações entre escalas termométricas arbitrárias e o outro, relação entre as escalas por meio de gráficos e termômetros de coluna de líquido, né? E aí onde vai ter gráficos aqui e colunas de líquidos, ok? Por hora é isso, foi uma breve introdução para a gente poder resolver esses 2 TDs. Vamos começar com este aqui. Espero que você acompanhe aí e até o nosso primeiro encontro aí na nossa primeira questão. Valeu!